Você já imaginou ter os processos do seu escritório organizados e padronizados? Já imaginou ter clientes que reconhecem verdadeiramente o seu valor e não pulam as etapas de projeto? Oi, eu sou a Tainara, esse é o Aquiles, meu sócio e meu marido. Nós somos arquitetos há 7 anos e há 7 anos nós temos o nosso escritório de arquitetura. Hoje a gente está aqui para conversar com vocês sobre o método NO. Mas antes da gente falar mais sobre isso, eu queria contar para vocês uma história. Não foi algo premeditado a criação do método. Na verdade, a gente não enxergava que as nossas ferramentas poderiam de fato se tornar um produto. Mas alguns anos atrás, quando a gente começou a compartilhar os nossos bastidores nas redes sociais, a gente começou a ver o interesse das pessoas. Muita gente questionando, perguntando, tirando dúvida, pedindo, para a gente enviar o nosso padrão. E até mesmo na nossa troca com outros colegas de profissão, a gente começou a perceber que o que a gente tinha era de fato valioso, sabe? E que não era padrão e comum que outros escritórios de arquitetura tivessem toda essa organização. E eu acho que às vezes é difícil, a gente enxergar uma coisa que está muito perto da gente. Tem um livro que eu gosto muito que chama O Conto da Ilha Desconhecida, onde Saramago faz uma metáfora muito boa. Ele fala, saia da ilha para ver a ilha. É uma reflexão, porque às vezes a gente precisa se afastar de algo muito familiar para conseguir enxergar de outra perspectiva. Eu acho que é meio isso. Com o tempo a gente foi entendendo que a gente tinha sim um ouro, algo muito precioso pra gente, porque foi algo que a gente construiu com muito trabalho ao longo desses 7 anos, com muito carinho, muito esforço e muita dedicação. E do mesmo jeito que a gente tem hoje uma gestão interna equilibrada, um bom fluxo de projetos, reconhecimento e uma ótima relação com os nossos clientes, que é muito importante, a gente quer que você também possa ter. Nosso foco enquanto arquiteto sempre foi trabalhar com projetos extremamente personalizados, trabalhar caso a caso, sem fórmulas prontas e o principal, investigando a fundo cada situação que a gente estava lidando dia após dia. Mas não é fácil fazer isso com 20 projetos rodando ao mesmo tempo, A gente já teve projetos em etapas completamente distintas acontecendo e gerenciar isso tudo só foi possível a partir de uma grande noção organizacional que a gente foi criando com os anos. Bom, mas a gente está aqui para dizer que deu certo e vem dando certo. Hoje a gente tem um escopo de trabalho que é abrangente pra caramba, ele envolve desde reformas residenciais a institucionais, comerciais e corporativas e até a construção do zero. Bom, se tem uma coisa que a gente se orgulha muito de dizer é que esse ano a gente teve 5 projetos publicados no maior site de arquitetura do mundo, o ArcDaily. E se você é da área, se você é estudante ou arquiteto, você sabe o valor que isso tem. Mas nem tudo são flores e nem sempre foi assim. Na faculdade nos ensinaram a ser arquitetos, mas não a como gerir o nosso negócio. Com o aumento da nossa demanda de projeto, também foram aumentando os problemas. Eu vou contar alguns deles para vocês e eu tenho certeza que vocês vão se identificar. A gente tinha clientes atropelando o processo completamente, Eles queriam coisas antes do prazo, Enfim, não sabiam nem quais eram os prazos estipulados em contrato. E o principal, Mudanças após o projeto executivo. Já passaram por isso? Já iniciamos um projeto sem formalizar um contrato, ou seja, sem assiná-lo, e a pessoa no meio do caminho simplesmente desistiu de continuar a contratação. Além da frustração e, obviamente, de perder grana com isso tudo, a gente não tinha como reivindicar nada, porque a gente não tinha nada formalizado. A gente tinha que repetir inúmeras e inúmeras vezes o que estava e o que não estava incluído no nosso serviço. Isso é extremamente maçante. A gente já acompanhou inúmeras obras e não ganhou um centavo com isso, porque a gente não sabia cobrar por isso. E o principal, a gente não sabia dizer para o cliente que isso era um serviço extra. Fazíamos orçamentos achando que estávamos cobrando super bem e no meio do processo a gente entendia que estava completamente equivocado, estava dando muito mais trabalho do que o esperado, tomando muito mais do nosso tempo e a gente se via numa situação terrível a partir disso. Mas o pior dos nossos erros foi quase ter sido processado por um erro que não era nosso. Foi aí que a gente descobriu que o nosso contrato era genérico e que a gente estava numa situação de risco. Poderíamos perder mesmo estando certos. A gente não tinha nenhum tipo de documento legal que nos resguardasse. Mas graças a Deus, os erros não servem só para nos derrubar. Eles também podem ser vistos como uma espécie de escada. E cara, não tem nada mais incrível que a experiência, A gente poder aperfeiçoar dia após dia, se nutrir de mais informações, ir aprendendo com os erros. Isso foi parte do nosso processo e continua sendo parte do nosso processo. Criamos um modelo de proposta comercial completo e organizado, que contém todas as informações que o cliente precisa para conhecer a gente e o que a gente oferece. Também criamos um manual do cliente, que tem o objetivo de esclarecer todas as dúvidas e deixar tudo 100% claro. Quando as expectativas estão alinhadas e quando a comunicação é clara, os problemas são extremamente reduzidos. Focamos em criar atas e documentos jurídicos, nos aliando a bons profissionais. Elencamos também todos os problemas que já tínhamos tido, todos os problemas que poderíamos ter e criamos formas de estarmos sempre resguardados judicialmente, caso fosse necessário.
Desenvolvemos uma planilha orçamentária que precifica o projeto baseado no custo da nossa hora, no tempo gasto em cada função, na margem de lucro que queremos ter. Ou seja, baseado em dados e não em achismos como fazíamos antes. E quando os projetos começaram a aumentar, a equipe também começou a crescer. Percebemos que precisávamos de um gerenciador interno que resumisse e organizasse os nossos processos. Foi aí que surgiu o nosso panorama de processo projetual no Trello. E todas essas soluções em conjunto fazem a Nó funcionar muito bem hoje. Galera, vamos deixar uma coisa aqui estabelecida e bem resolvida. A gente não está inventando a roda. A gente está oferecendo algumas ferramentas para você gerenciar o seu escritório de uma maneira mais efetiva, descomplicada e, de fato, fazer com que o seu trabalho chegue em outro nível a partir disso. Uma coisa que a gente aprendeu nesses 7 anos é que não bastam só projetos de qualidade para ter resultado. Isso, na verdade, é o mínimo. É essencial ter processos otimizados para você conseguir gerir a sua equipe e as suas demandas e, principalmente, para ter resultado. Se você quer elevar o nível do seu escritório e investir na experiência dos seus clientes, você está no lugar certo. Comprando o Método Nó, você vai ter acesso ao nosso panorama de processo projetual no Trello, ao nosso combo de atas com 4 documentos, nosso combo jurídico com contrato, aditivo de contrato e de extrato, aos nossos modelos de proposta comercial, nosso modelo de manual do cliente para construção e reforma e a nossa planilha de precificação, para você parar de cobrar no feeling e não errar mais os seus orçamentos. Além disso, a gente vai disponibilizar para vocês tutoriais de uso, porque de nada adianta vocês receberem os documentos, as ferramentas e não saberem como aplicá-las. Então, esses tutoriais vão ser feitos em formato de vídeo, como se fossem mini aulas, para vocês conseguirem aplicar de forma completa o Método Nó no escritório de vocês. Então, se você quer elevar o nível da sua empresa através de uma gestão inteligente e eficiente, clica aqui em Quero investir na experiência do meu cliente e vem fazer parte do time.